Gente, pois é. O plano de Juscelino Kubitschek deu certo. Vai vencer as eleições um candidato da UDN, que é o Jânio Quadros. Era conhecido por ser, assim, totalmente anticomunista, antigetulista. Então ele recebe o apoio, né, do setor mais conservador ali da política e ele vai assumir o governo em 1961. O vice dele era João Goulart, que já assim, muito oposto dele, porque lembra que votam separado, né? Já o João Goulart foi ministro do Trabalho do Vargas, lembra que ele chegou até a ser demitido por propor aquele aumento de 100% no salário mínimo. Isso deixou o João Goulart muito popular, essa medida dele. Então ele era assim um forte apoiador ali das ideologias varguistas. Então os dois são meio bicados um com o outro, mas tem que assumir. Aí se chama essa liga formada entre o Jânio Quadros e o João Goulart de Liga Janjan. A campanha do Jânio Quadros é uma campanha assim, é muito engraçado. O slogan da campanha dele era varre, varre, vassourinha. O plano era varrer toda a corrupção do Brasil. Ele vai fazer uma forte campanha e o governo dele vai ser muito marcado por uma moralização dos costumes. Então, as medidas que ele vai tomar no Brasil são umas medidas muito excêntricas, tá, gente? Ele vai ser um presidente que vai se tornar impopular, mas quando a impopularidade dele começava a bater, ele ia lá e lançava uma lei diferente, uma lei estranha, sabe, para tirar o foco ali das questões econômicas do Brasil, que está com inflação lá em cima, mas ele é um presidente que vai, por exemplo, negociar com o FMI. Só que a moeda brasileira vai ficar desvalorizada no governo dele, os produtos importados vão custar muito mais caro, o que vai beneficiar as empresas estrangeiras. Então aí tem a letra da campanha dele, é muito engraçado, tá, gente? Ele fica conhecido assim que ele andava, tá, gente? Com a vassoura na mão. Tipo, eu vou varrer a corrupção, entendeu? Mas vamos falar agora das principais medidas dele aqui, ó. Ele vai proibir o uso de biquíni, tá, gente? Ele vai implantar alguns. É muito engraçado. O governo dele é muito confuso. Então ele proíbe o uso de biquíni, ele vai colocar esses fiscais nas praias, tá vendo? Para medir o comprimento do maiô das mulheres. Gente, é trágico, mas chega a ser até engraçado, né? Ele vai proibir a rinha de galos, ele vai proibir corrida de cavalo, ele vai proibir que menores de 18 anos apareçam em televisão ou em entrevista no rádio. Então ele cria umas medidas assim muito esquisitas, né? Muito estranhas para um presidente da República. Ele também vai. Então, ó, lembra que ele venceu, recebeu o apoio da UDN por ser considerado um governo totalmente anticomunista, certo? Porém, ele vai tomar algumas medidas que vai desagradar muito, vai desagradar exageradamente as bases aliadas dele. Ele vai tentar manter uma política da boa vizinhança, tá? Então, assim, eu sou bom aqui, me dou bem com todo mundo, me dou bem com os Estados Unidos, né? Me dou bem com o capitalismo, me dou bem com o comunismo. E ele vai reatar relações com Cuba, com a União Soviética e com a China. Gente, a década de 60 é o auge da Guerra Fria, certo? Aí ele vai reatar essas relações e ele vai entregar uma condecoração dada a estrangeiros no Brasil, uma uma medalha de honra, que é a medalha Cruzeiro do Sul, da Ordem da Cruzeiro do Sul. Ele vai dar essa moeda, essa medalha, por exemplo, Che Guevara, certo? Além do Che Guevara, ele vai ainda condecorar o cosmólogo lá, o Yuri Gagarin, né? Que era da União Soviética. O astronauta lá da União Soviética. Gente, ele vai. Quando ele toma essas medidas que ninguém sabe meio ao certo por que ele fez isso, eu acho que, né, para tentar conseguir dinheiro de todos os lados, ele vai atrair um ódio ali das bases aliadas dele. Então a UDN começa a se colocar contra o Jânio e ele vai tomar uma medida bem precipitada. 7 meses depois dele iniciar o governo dele, em 1961, ele vai renunciar.
Gente, essa renúncia, ele alegou assim, forças ocultas o impediam de governar. Ele era muito, ele é muito engraçado. O Jânio Quadros, as coisas que ele falava era muito engraçada, tá? Ele renuncia. Depois de algum tempo, tá, da renúncia dele, o que que especulou? O que que o Jânio Quadros teria falado? Que ele renuncia muito próximo do aniversário do suicídio do Vargas. E ele teria feito isso porque ele acreditava que o povo ia pedir ele de novo, assim como o povo pediu o Getúlio Vargas no movimento queremista, certo? Só que aí ele renuncia e ninguém dá bola para ele, entendeu? Todo mundo ignora, porque agora vai começar um outro problema aqui no Brasil. E agora, né, gente? E agora? O que vai fazer com esse Brasil? O que vai acontecer com esse Brasil? Cadê João Goulart? João Goulart estava na China. O Jânio Quadros mandou o João Goulart para a China, tá? E o próprio Jânio Quadros, que ele vai alegar assim, olha, né, o meu vice é um comunista, olha onde ele tá lá na China. E quem mandou o cara pra China em missão diplomática foi o próprio Jânio Quadros. Ele era bem, bem confuso mesmo. Gente, mas aí começa uma outra treta aqui no Brasil, ó. Os ministros militares tentam impedir de todas as formas a posse de João Goulart, alegando que ele era, assim, comunista demais, entendeu? E o João Goulart está lá na China, esperando o que vai resolver. O Leonel Brizola, que era cunhado do João Goulart e também governador do Rio Grande do Sul, vai iniciar a campanha da legalidade. Tá? Ele vai dizer assim, na Constituição, ele deve assumir, né? Então, o Brizola vai falar, ou ele assume, né? Ou vocês aceitam que ele assume, ele tentou garantir ali a posse do Jango, ou nós vamos pro embate, né? Ou nós vamos pra rua. E o Brizola, ele vai receber algum apoio de setores militares, né, principalmente do Rio Grande do Sul. Então vai ter várias manifestações. Lembrando que o João Goulart, ele era muito popular entre a população. Ele era considerado, assim, popular entre a população. Nossa, que esquisito, né? Ele era muito popular, muito querido. Ele era visto, assim, como o pupilo do Getúlio Vargas, que era super popular. Então o João Goulart também vai ser, certo? E enquanto isso tá essa treta aqui, essa briga no Brasil, o que vai acontecer, o João Goulart tá esperando lá na China para poder voltar pro Brasil. Que o Congresso faz, gente? Vai dar um golpe parlamentarista, vai dizer assim, a partir de agora o Brasil não é mais presidencialista, ele é parlamentarista, então o João Goulart vai poder governar, mas ele não vai ser presidente, ele vai ser primeiro-ministro, certo? Então nós vamos ter no Brasil de 61 a 63 uma fase parlamentarista, tá, gente? Nós já tivemos parlamentarismo lá no governo lá no Dom Pedro II, né, no Brasil Império ainda, e nós vamos ter um regime parlamentarista agora, que vai durar pouco tempo. Aí eu vou... Ai, não para de chegar essas mensagens. Agora eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esse governo do João Goulart e o golpe militar que ele vai sofrer também, tá? Por que ele vai sofrer esse golpe militar em 64? Até daqui a pouco, peraí.